Evangelho de João, capítulo 20, do 1º ao 18º versículo. Leitura para a nossa meditação nesta manhã. Evangelho de João, capítulo 20, do 1º ao 18º versículo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira, outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. A igreja pode se assentar. É Páscoa. Passou-se o tempo e chegamos a mais uma celebração da Páscoa. Obrigado, Tita. Isso. Mais um domingo em que estamos na igreja para celebrar a Páscoa. Mais um. Será que é de fato mais um? O túmulo está vazio. Deus realiza o impossível. Chama da morte para a vida seu Filho, restaurando a humanidade à comunhão com a Trindade Criadora. O túmulo está vazio. Pedro e o outro discípulo estão diante de um túmulo vazio. Maria está diante de um túmulo vazio. Quem deveria estar ali, não está. Está fora dele, porque ali não é o seu lugar. Jesus ressuscitou. Essa é a coroa da obra criadora de Deus, a unificação do Criador com a criatura. Mais um ano celebramos a Páscoa. Nos reunimos cedo, alguns de nós em jejum, para celebrarmos a vitória da vida sobre a morte. E particularmente, este período do ano é um período de profunda reflexão e envolvimento. E eu costumo vivenciar estes dias da Semana Santa nos seus detalhes,
Todo ano eu imagino Jesus entrando em Jerusalém no domingo de Ramos, sendo aclamado. Eu imagino a ceia sendo instituída com os discípulos. Eu imagino os discípulos todos ali reunidos, o traidor que está ali, o que o negou também está ali. Eu imagino os julgamentos, aindas e vindas, vai de Pilatos, vai para Herodes, volta para Pilatos. Eu imagino o caminho do Calvário, a cruz, a morte, o sepultamento. E vamos revivendo assim todos os anos essas sensações. E este exercício de conviver a Páscoa é um alimento para a minha fé. E ano a ano eu revisito estes textos e eu encontro neles a expressão do amor de Deus. E este amor me leva a refletir. O túmulo vazio transformou de fato a minha vida? E essa pergunta deve ser repetida diariamente. Vazio o túmulo, a minha vida foi transformada? Nós assistimos todos os anos as pessoas falando do verdadeiro sentido da Páscoa, que não é o coelho, que não é o ovo em si, né? Embora o ovo tenha um significado cristão também, que não é o chocolate, é uma delícia, eu adoro chocolate, gente, mas não é o chocolate, né? É mais doce que o chocolate, é mais saboroso que o chocolate. E todo ano nós relembramos esse significado, mas quantos de nós somos reconhecidos por esse significado da Páscoa? Quantos de nós conseguem contemplar a dor na cruz? Quantos conseguem correr ao túmulo no domingo pela manhã e contemplar aquele túmulo vazio? Muitas vezes o túmulo vazio não tem feito na minha vida o efeito que deveria fazer, não tem feito diferença. Continuo mais egoísta, continuo mais omisso, continuo a apontar dedos, continuo a achar o amor incondicional de Jesus uma loucura. Parece impossível amar daquela forma. Parece impossível. Aliás, isso é uma expressão corriqueira que se usa, né? Perdoar, só Deus perdoa. Né? Ou, aí só Jesus. Eu não. Né? Isso aí só Jesus é causa, eu não. E a gente vai se eximindo das nossas responsabilidades e achando que tudo isso é normal. Continuamos a olhar mais para o pecado e não para o pecador. Mas vazio o túmulo, a minha vida deve ser transformada. O túmulo vazio é o ápice da glória de Deus e do seu amor por nós. Jesus ressuscitou. E talvez você possa perguntar ou até ouvir a pergunta: e daí? E daí, meu amigo, que o túmulo está vazio? Nós temos vida. Uma nova vida, uma vida transformada pela ressurreição. Ressuscite você também nesta manhã de domingo. Não se negue a ter a vida transformada, porque vida transformada é vida nas mãos do Senhor, o Senhor da vida. Vazio o túmulo, vida transformada. E vazio o túmulo, vida abundante. E aqui reside outro milagre da vida. Porque além da transformação da nossa vida, nós temos abundância de vida. E aqui a maioria de nós se engana ou tem um conceito equivocado do que é a abundância de vida que Deus tem para nós. Deus não nos oferece abundância de bens materiais. A abundância de vida não significa que você vai sair do culto hoje, vai acessar a sua conta bancária lá no Internet Banking e o saldo vai estar mais gordo. Não significa isso. Esquece. Ele não ressuscitou para isso. Mas Ele nos oferece uma vida na maneira mais plena e completa que possa existir. Vida com abundância é vida que se entrega em amor,
que se entrega em cuidados para com o próximo. É uma vida que aponta para Jesus, não aponta para interesses pessoais. É vida que enfrenta as tempestades da vida, sofrendo, chorando, mas sem perder a fé naquele que é o Senhor da vida. Sem se esquecer de que Cristo ressuscitou para nos dar vida. E a nossa dificuldade muitas vezes está em aceitar que a abundância de vida não é igual ao sucesso como nós conhecemos. Porque nós conhecemos o sucesso do salário alto, da mesa farta, das festas com os amigos, mas nós ignoramos o sucesso da comunhão, do braço estendido ao próximo, do perdão dado àqueles que necessitam dele, do amor aos que nos odeiam. O sucesso que conhecemos é um túmulo fechado, cheio de sucesso, mas vazio de vida. Mas o sucesso que Deus nos oferece é o túmulo vazio. É a vida plena com Cristo Jesus. Ele ressuscitou. E nele nós fomos chamados à vida abundante. O fato é que continuamos a olhar para o túmulo vazio. E nos permitimos viver a transformação e a abundância de vida que Deus tem para nós. Muitas vezes nós somos como Maria diante do túmulo. O túmulo está vazio e nós estamos lamentando, chorando. Mas Jesus está do nosso lado. E Ele está nos chamando pelo nome. E esperando de nós o Raboni, o Mestre, como resposta. Só que nós, muitas vezes, insistimos em chorar tão alto, mas tão alto, que a gente nem sequer ouve o chamado de Jesus. Nós insistimos em olhar para a morte, ao invés de olharmos para a vida. E nós precisamos mudar a nossa história. Nós precisamos reconhecer a voz de Jesus a nos chamar pelo nome. Nós precisamos reconhecer que quem nos chama é o Mestre. Ele é o Senhor de nossas vidas. Vidas transformadas experimentam a mudança que só o Senhor pode dar. Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. E nossas vidas são abundantemente transformadas pelo túmulo vazio. Vazio o túmulo, vida transformada, vida abundante. E diante do túmulo vazio, nesta manhã, nós devemos nos perguntar: esta é mais uma Páscoa? É mais um domingo que acordo de madrugada ou acordo cedo demais e venho ao templo para celebrar a Páscoa? Ou esta é a Páscoa, a transformação da minha vida, a Páscoa da abundância de Deus em minha vida, a Páscoa do túmulo vazio que muda a minha vida e a vida da minha família e a vida daqueles que estão ao meu redor? É só mais uma Páscoa? Ou é a Páscoa do Senhor, a vitória da vida sobre a morte? Nesta manhã, diante do túmulo vazio, celebramos e comemoramos a vitória da vida sobre a morte. Celebramos, cantamos de alegria, partimos o pão e tomamos o cálice, declaramos que Jesus venceu a morte e Ele venceu para que vivamos. Por isso, viva esta Páscoa, porque não é mais uma Páscoa, é a Páscoa, é a ressurreição do Senhor. Nós vamos ressuscitar com Ele. Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele voltará. Porque hoje é domingo, hoje é dia de festa. Vamos celebrar a ressurreição do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.